Olá! Olá, boa noite. Boa noite. Para uma primeira vez você foi até rápida. Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo ótimo. Pessoal, eu vou explicar um pouquinho como que eu conheci Maria Karina. Na verdade, eu conheci porque ela comentava as minhas coisas, mandava umas mensagens, e ela era sempre tão fofa, e um dia eu resolvi dar uma olhada no perfil dela, e aí eu não saí jamais. E é engraçado porque depois eu comecei a descobrir um monte de pessoas que eu gosto e que seguiam ela também. E, enfim, todo mundo muito apaixonado pela escrita dela, que é muito cheia de emoção mesmo, sabe? Não tem como você não ler um texto e não se tocar. Fora que tem toda uma questão de um cenário meio louco, assim, né? Porque você mora no sertão, não mora? Isso, eu moro no sertão da Bahia. Pois é, já fiz uma introdução aqui, mas enfim, queria que você se apresentasse para as pessoas. Fica à vontade, a casa é sua. Então, tá bom. Olá, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, Andréa. Caso vocês ouçam algum barulho aqui de criança e de cachorro, é porque hoje é São Pedro, é comemorado aqui. Mesmo sem festa, é comemorado, as pessoas soltam fogos. Minhas cachorras estão aqui do lado, não conseguiram ir para a casinha dela, pode haver um barulhozinho. E a Antônia também não dormiu no horário que é programado. Então, Ah, pode relaxa que aqui acontecer. também vai ser cachorro tentando abrir a porta, meninas. Então, meu nome é Maria Karina, eu sou mãe da Antônia, de 4 anos, e antes da pandemia eu estava trabalhando como educadora física, que é a minha segunda profissão. Eu sou jornalista também, mas não vinha trabalhando na área. E no mais é isso, a Antônia tem 4 anos, tem uma síndrome rara e também tem autismo, está dentro do espectro. Sim, eu até te perguntei uma vez, porque eu não tinha visto nos seus posts qual que era a síndrome que ela tinha, porque eu gosto de aprender, e eu sei que são muitas, e eu já conheço várias, mas na hora que você falou o nome eu também não conhecia. É, Quais que são as características básicas dessa síndrome que a Antônia tem? Então, a Antônia tem uma síndrome bastante rara, né? No Brasil eu conheço apenas 4 crianças, né? Depois de uma busca incessante, eu fiz uma busca pelo Instagram, né? Na verdade pelas redes sociais, para encontrar outras mães que pudessem me abraçar, e eu também escrevo nessa motivação, que eu possa também acolher e abraçar outras mães que têm um diagnóstico que você não conhece, vai para o Google, né? E não tem ninguém, e aí quando tem, acho o pior caso da doença, e aí é muito, muito conflitante, é muito angustiante, muito solitário. Na verdade, eu queria contar, eu queria ir do começo da minha história para que se entenda, né? Porque muitas pessoas fazem a pergunta que se eu tive um pré-natal normal, se eu sabia da síndrome e Você tal. descobriu antes, você descobriu depois, né? Enfim, Não, fica à vontade aí para nós. como é uma microdeleção no cromossomo 8, as microdeleções geralmente elas não são vistas com os exames cotidianos do pré-natal, né, com ultrassonografia, só se eu já tivesse um gene e desconfiasse, aí eu ia fazer um exame mais detalhado que poderia, né, ver se tinha alguma síndrome. Meu encontro com a Antônia se deu em 2015, quando eu engravidei, e em 2016, em março de 2016, a Antônia nasceu. Eu tinha um sonho de parir de forma natural, e como eu moro no interior da Bahia, em Euclides da Cunha, aqui a gente não tem nenhuma casa de parto humanizado, nem nada disso, e eu resolvi me deslocar para a capital, para Salvador, para ter esse tão sonhado parto. E para que eu tivesse esse tão sonhado parto na Mansão do Caminho, que é o local, eu tinha que estar com todos os meus exames sem nenhuma alteração, não podia nem ter uma alteração na urina. E eu estava nesse contexto. Nós fomos 30 dias antes para Salvador e aí ficamos esperando. Eram 42 semanas e 4 dias já, e a Antônia não dava sinal. E aí minha bolsa rompeu e eu fui para a Mansão do Caminho. Mas chegando lá, o médico desconfiou que minha bolsa não tinha rompido porque não tinha nada de dilatação. Eu não entrei em trabalho de parto e pediu para que eu fosse no hospital particular para fazer uma ultrassonografia. E nós fomos, e chegando lá, o médico falou que a gente não podia sair porque já estava com mais de 42 semanas e tal. Eu disse, não, tudo bem, eu fico, mas eu quero parir normal. Aí eu disse, tá bom, então vamos induzir o parto. Aí começaram a induzir o parto 11 da noite, 23 horas, e eu não entrei em trabalho de parto. Né? Quando foi 5 horas da tarde, eu já estava gritando, né? Gritando porque as dores horríveis, só que eu não tinha dilatação nenhuma.
E aí, quando eu fui para a sala de cirurgia, já tinha mecone e tudo, e a Antônia nasceu, já com dificuldade respiratória, com muita dificuldade, e foi levada de mim. E foi na época que era a questão do perímetro cefálico, da Zika vírus. Então, eu achei que era alguma coisa relacionada à Zika vírus. Uhum. Né? E tanto que eu olhei para Daniel e eu disse, é o quê? É o perímetro? É alguma coisa? E ele disse, não sei. Todo mundo assustado na sala, né? Fazendo com que ela conseguisse respirar. Eu fui levada para um lugar, a gente não teve hora de ouro, não teve nada disso, nós não nos encontramos, foi muito rápido. E aí eu fui levada para o quarto depois e Antônia ficou na incubadora. Só que Daniel disse que ela ia ficar ali, mas que 6 horas ela voltaria para o quarto. Só que ela não voltou, ela foi direto para a UTI. Ela nasceu grandinha? Nasceu grande. Nasceu com 3,270 pesando e 48 centímetros. Ela nasceu, ela é a bebê maior, né, da UTI, porque só tinha criança que tinha prematura. Né? Não tinha ninguém, nenhuma criança, né? E aí, no outro dia eu desci para conhecer a Antônia e a médica olhou para mim e falou assim, você tá sozinha? Eu disse, tô. Cadê Daniel? Eu disse, Daniel ficou lá em cima, tá almoçando e tal. Eu não queria conversar com vocês dois. Eu disse, não, pode falar. Eu nunca imaginei que a Antônia poderia ter nada. E aí ela disse, não, venha cá, venha ver sua filha. Aí eu olhei minha filha. Ela disse, você nota alguma coisa de estranho nela? Eu disse, não, ela tá perfeita, tá linda, tá ótima, tá tudo legal. Estranho, ainda por cima é uma palavra ruim, né? E aí ela foi me mostrando algumas características que a Antônia tinha. Ela tem a mama afastada, ela tem o pezinho, os dedinhos assim, ela tem assim, a implantação da orelha é baixa, aqui tá inchadinho, você não nota? Eu disse, não noto. Aí ela disse bem assim, tem alguém na sua família que se parece com ela? Eu disse, poxa, não sei, a criança acabou de nascer, e eu não tinha muito contato com criança, eu não sabia. E aí ela disse que Antônia estava suspeita que tinha alguma síndrome. Na minha cabeça, a única síndrome que existia no mundo era a síndrome de Down. Verdade. Eu disse, ela tem síndrome de Down? Porque eu tenho um tio e tal. Aí ela disse, não é síndrome de Down, é outra síndrome. Que síndrome é? Aí ela disse, não sabemos, vamos ter que colher um exame genético para saber e tal. Se é ou se não é. Logo no segundo dia, né, que ela nasceu. E aí, eu me lembro que eu fiquei muito triste, né, muito preocupada. Eu falei para meus pais, e meus pais me acompanhavam naquele momento, e Daniel também. E eu lembro que eu saí com o Daniel. Isso me marca muito, porque foi isso que eu carreguei para mim, sabe? Fui almoçar no restaurante que tinha do lado, acho que era o terceiro, o quarto dia, não me lembro. Que a Antônia ficou 9 dias na UTI. E aí eu disse assim, eita, Daniel, nós temos uma filha especial. Aí ele disse, nós temos uma filha? E aquilo ali me deu uma força, sabe? Eu queria tanto que ela vivesse, ela poderia ter qualquer coisa naquele momento, assim, porque eu tava, aí me veio aquele negócio, eu tenho que lutar agora pela vida dela, né? Para que ela saia, para que ela seja mesmo nossa filha, e depois a gente resolve o que é que ela tem. E aí a gente voltou e a médica me disse a mesma coisa, você tem que se preocupar não com síndrome agora. Embora eu não estava preparada para aquilo. Eu li muitos livros para aprender, né, e tudo, e nenhuma falava de minha filha. Nenhum livro que eu li falou de minha filha. Nenhum falou de minha filha. Então, quando a gente voltou, a médica disse que a preocupação era que ela sugasse, né, porque ela precisava sugar para sobreviver. E aí eu comecei a tirar, né, o leite naquela bombas de leite lá, e muitas mães tinham perdido, né, o leite porque o tamanho de o filho ir para UTI não tinha leite nenhum. Mas eu não, eu estava bem assim dentro do que era bom estar bem, né? E aí com 9 dias a Antônia saiu e lá dentro da UTI foi feito logo colher o sangue para fazer o primeiro exame genético, que é o cariótipo? Cariótipo. O cariótipo. Só que ela estava com outra alteração, né, também, que era cardíaca. Só que no ecocardiograma de dentro da UTI, e eu fiz o eco fetal dela, mas tem algumas cardiopatias que não são vistas no eco fetal, que é a CIA. Tem um tipo de CIA que não é vista no eco fetal. Eu disse, mas eu fiz o eco fetal. Mas não dá para ver, né? E aí, porque a médica não me preocupou, disse, olha, deu uma alteração cardíaca, mas não se preocupe não. Isso costuma fechar 2, 3 dias depois, às vezes dura um mês. Nem me preocupei com o coração. Ela disse, mas olha, daqui a 3 meses você volte para o cardiologista. Me deu uma lista de médicos que eu deveria ir com a Antônia.
Quando foi com um mês, a gente voltou para Salvador para receber o cariótipo. Aí o cariótipo deu... Nisso ela tava mamando bonitinho, direitinho? Tá, Tudo. só mamava. Eu comprei até uma máquina, o medo era tão grande que a médica disse que ela tinha que mamar de qualquer jeito. Eu tinha medo de não saber, de não... Aí comprei uma máquina, caso... Nunca usei, tá até aqui, uma máquina elétrica, uma maluquice. Acho que a gente fica meio maluca mesmo. Mas aí ela mamou e tudo bem. E aí a gente foi para Salvador com um mês, aí o cariótipo deu negado. Não tinha síndrome nenhuma. O geneticista disse, volta para sua cidade, tá tudo tranquilo. Esqueça isso. Beleza. Mas aquele, sabe, aquele aperto no coração ainda ficou, aquele negócio assim. Porque a Antônia nasceu muito diferente, Andréa. Porque a síndrome dela muda fácil, né? Então, eu vi que ela não se parecia no começo com a gente. Ela não se parecia, aquilo doía ela não se parecer com a gente. A gente quer que pareça, que lembre a gente. A gente quer olhar e identificar se parece com o pai, se parece com a mãe. Se né? parece com a mãe. E assim, ela era muito diferente. E aí, quando a gente voltou, aí tudo bem, voltamos para aqui. Quando foi com 3 meses, a gente voltou de novo para Salvador. A gente fez aqui a medição e tudo. O médico não disse nada. Quando a gente voltou para a pediatra, ela percebeu que o perímetro cefálico de Antônia não se desenvolvia como o das outras crianças. Ela disse, tem uma coisa estranha, o perímetro dela parou de crescer. Tem que fazer uma ressonância nela. Tudo bem, vamos fazer uma ressonância nela. Sedação, aquela... é um desespero de qualquer Foi um desespero. E Antônia, foi um desespero porque só se faz em hospital. E aqui na Bahia era bem complicado porque o plano, não tinha vaga pelo plano, e mesmo particular. Eu falo muito que quando você tem uma criança atípica, não é só uma questão emocional, é uma questão grande financeira, né? Eu falo de um lugar de privilégio, obviamente, né? Então, assim, eu fico imaginando uma mãe periférica que não tem condição de realizar isso. Aí, seu filho tem diagnóstico, não sabe nem o que é diagnóstico. Às vezes nasce aqui no interior, não tem uma UTI, não tem um olhar diferenciado para aquela criança, e às vezes ela vai por muitos anos com uma síndrome rara, mas sim o diagnóstico. Falo de exame genético para uma família não, é impossível. que mora no interior da Bahia. Não, nem no não interior existe. de São Paulo, sabe? Não, muito complicado. E aí a gente fez assim, eu não sei onde que mais que eu tô, mas sim, né? Fez o exame, Sim, o fazer a perímetro, tomografia. Né? Fez a ressonância magnética. E aí deu tudo normal para Antônia, né? A gente conseguiu, e foi feito de modo também particular, porque não conseguia vaga em hospital de nenhum jeito. E aquela angústia, a gente disse, não, vamos fazer, porque a gente está angustiada, a gente precisa saber o que é que ela tem e tal. E aí deu tudo bem, mas aí, quando foi no outro mês que a gente foi para o cardiologista, os buraquinhos, né? Falando, né? Ela tinha PCA e CIA, 2 cardiopatias. E aí a cardiologista disse que ela tinha que fazer uma cirurgia de peito aberto. Aí eu disse, caramba, aí eu não vou aguentar não. Ela disse, e aí me encaminhou para um cardiologista, a gente foi fazendo acompanhamento, mas eu aquela vontade que fechasse. Eu sonhava que aquilo se fechasse, que eu não precisasse operar minha filha. E aí, Antônia, com 7 meses, nós voltamos para o geneticista e ele viu tantas coisas que aconteceram e disse assim, olha, por conta dessas coisas que aconteceram, eu preciso de um exame genético mais abrangente, que é o CGH-RA. E eu disse, tudo bem. Que é uma fortuna, né? Nossa Senhora. O plano não fez. Tem muitas pessoas que judicializam até, né? Nós tentamos, mas não conseguimos também, e a gente teve que fazer e teve que pagar também. Então a gente fez, e com 7 meses a Antônia já estava com o diagnóstico de uma síndrome rara chamada Langerhans, é o nome da síndrome dela. Tem uma pessoa aqui no Brasil que, quando eu abri o Google, eu encontrei logo, que se chama Rick Bastos, ele é de Minas Gerais, ele tem 50 anos, mais de 50 agora, só que ele tem um cognitivo todo preservado e não tem autismo, não tem nada disso. E agora eu fiquei alegre. Ele é escritor, agora ele tem uma coisa rara dentro da síndrome que é rara. Os ossos dele quebraram, então ele tem ossos de vidro, ele vive na cama. É aquela osteogênese imperfeita, né? Isso. Porque a síndrome de Antônia é óssea. Eu tô sabendo das coisas, gente. Eu tô orgulhosa. É as minhas amigas que me ensinam as coisas. Você, inclusive. E aí, beleza. E aí a gente descobriu. E quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei grata. Entendeu? Eu sabia que era uma coisa difícil. Mas, por exemplo, minha filha tem um diagnóstico. É a partir daqui que eu vou seguir. Só que aí comecei a não encontrar ninguém.
Não tinha ninguém no Brasil, eu não encontrava ninguém com a síndrome de minha filha. Eu digo, meu Deus do céu, como é que a Antônia vai envelhecer? O que é que a Antônia vai fazer? Como é que... Eu não sabia. E aí eu comecei a buscar, né, essas famílias, né? Fiz uma campanha pelo Instagram, eu ia atrás de biomédica, fui na UFBA, aqui, Universidade Federal da Bahia, que tinha uma geneticista que conheceu uma criança que já era um adulto e me apresentou a mãe dele. Eu não conheci ele, mas conheci a mãe. E aí me mostrou fotos dele, e aí eu fui ficando mais alegre, né? E aí eu fui conversando, encontrei um grupo de mães, né, dos Estados Unidos e conheci outras crianças. Só que me parece que a síndrome afeta bastante essas crianças que não são, eu não sei se é alimentação, eu não sei, eu acho que é coisa exterior também, deve afetar, eu não sei, me disseram assim. E aí, Antônia, mesmo conversando com essas mães, eu notei que Antônia tinha o desenvolvimento diferente. Eu disse, Antônia, não atende pelo nome. E aí eu fui, quando eu digitei no Google sobre autismo, apareceu sua página. Aí tinha um vídeo do Theo, pequeno, você contando que ele fazia isso, fazia aquilo, e depois foi regredindo, que ele falava cantando, né? Mas que não era uma fala. E aí eu fui vendo e fui listando, você dizendo quais eram as características, né? E eu dizendo, meu Deus, como a Antônia tem. Ah, mas não tem essa aqui não. Oba, não tem essa não, entendeu? E aí eu fiquei desconfiando, levei para 2 neurologistas que negaram, disseram que a Antônia não tinha feito a terapia ideal, que não, que tinha que esperar. Isso, Não te Antônia, já jogaram a tinha. culpa, não? Hã? Porque, porque no mínimo iam te jogar a culpa, né? Ah, é porque ela já tem uma síndrome, e aí você dá muitas coisas na mão dela, porque olha, não Não, pode. falaram que não. Falaram um bocado de coisa, só que eu não Você deve acreditei, estar porque mimando a criança. Porque eu achei que o atraso de Antônia era todo derivado da síndrome. Mas não era derivado da síndrome, que eu perguntava às outras mães que eu já tinha. Fez isso? Fez aquilo? Fez. Minha filha não estava fazendo. E uma coisa que me preocupava era que Antônia nem atendia pelo nome, nunca apontou, nunca imitou, falou nunca, e também ela não atendia a comando nenhum. Nenhum comando. Era a mesma coisa que. E aí eu disse, não vou ficar com essa dúvida não. E quando, com 3 anos eu levei, com 3 anos e pouco, ano passado, em junho do ano passado, tenho aqui uma especialista só em autismo na Bahia. Só que também com aquele valor astronômico. Algumas pessoas da minha cidade aqui foram porque não tinham diagnóstico É dos filhos, médica? né? É médica? Ela é neurologista. Uhum. Eu esqueci o nome dela agora. Doutora Rita Eu, Lucena. Ou não eu pode não falar? conheço, quando as pessoas me pedem indicação de médico, aí eu fico perdida, porque a única pessoa que eu conheço que faz alguma coisa de autismo aí é a Michelle, terapia de criança. Não, Eu sigo o eu não Instagram conheço. dela. Mas médico eu não conheço ninguém. É uma Então, e psicóloga, aí Michelle. me disseram que eu tinha que ir nela, só que eu tinha marcado em dezembro, né, quando a Antônia, em dezembro só consegui consulta, mesmo paga um valor grande, assim, mas eu acho que vale a pena porque isso é com diagnóstico. E aí ela disse, olha, ela não, a funcionária disse, olha, nós só temos vaga para junho do ano que vem. Eu disse, não, tudo bem, vou esperar. Quando foi Nossa. em junho, são 3 partes a consulta, uma com a gente, outra para fazer um relatório e outra com a criança. Quando fez tudo isso, quando a Antônia entrou na sala, ela disse, não vou gastar seu dinheiro não, dessa consulta com a Antônia. Antônia é autista. Foi assim, rápido, Antônia é autista. Gente, mas é uma delicadeza. Meu Deus. Aí disse que ela era autista e tal, e eu, naquele preocupada com o grau, né? E ela disse assim, olha, é, se ela não se comunica, é severa. E aí eu disse, ela não se comunica. Antônia não se comunica, não, com nada, não é nem né, com a fala, não se comunica, não aponta, não faz nada, beleza. E ela tem que fazer aba ou Denver, imediatamente. Eu não sabia nem o que era aba e Denver. Eu disse, como é que faz? Como é que eu vou fazer? Porque na minha sala, minha cidade não tem nem terapia ocupacional. Quem faz é uma psicopedagoga com ela. Ela disse, vai ter que se mudar para Salvador. Vai ter que fazer, porque a Antônia está atrasada. A Antônia é um bebê de 1 ano e 8 meses. Aí eu disse, sai chorando no consultório. Minha mãe estava lá, já tinha perdido meu pai. E aí minha mãe disse assim, não, vamos nos mudar. Se a Antônia é para ficar boa, a pessoa para ficar boa, tem que fazer isso, a gente vai fazer e tal. E aí depois a gente foi pesquisando, claro, entrando em contato com as terapeutas da Bahia e tudo. E ela disse, não, Karina, hoje a gente não muda de cidade mais não. Tem como fazer o Denver, 20 horas semanais, ou a gente vai treinar uma pessoa, né? E você vai trazer uma pessoa para treinar, ou pode ser a família, ou pode ser alguém, e vocês vão fazer a terapia supervisionada em sua casa.
Aí eu disse, tá bom, ela pediu para eu tirar da escola, porque eu não entendia que uma escola acessível não era uma escola inclusiva, entendeu? A escola recebeu a Antônia, bem demais até, só que não tinha ninguém, entendeu? Para atender a minha filha, né? Porque minha filha demandava que uma outra pessoa tivesse ao lado dela, além da professora, porque a Antônia chegava várias vezes e a Antônia tem um problema né, com autismo, veio esse problema da textura, né, do alimento. Então, só alimenta a Antônia duas pessoas. Então, ela tinha o problema de ser alimentada só por essas duas pessoas e tinha o problema de comer aquela textura, né? Então, assim, eu tinha que ir para a escola levar a Antônia e depois voltava para casa. 9 horas eu ia para alimentar a Antônia, voltava para casa e meio-dia eu ia para pegar a Antônia. E muitas vezes a Antônia estava alheia, né? Porque a Antônia não compreendia, a Antônia nunca sentou numa mesa, a Antônia não sabia pegar no lápis, não sabia fazer nada e estava lá alheia, né? E a professora com 9, 10 crianças pequenas para não tem como, né? Você acolhe, você torna a escola acessível, mas não torna a escola inclusiva. E aí a luta foi essa. E depois que a gente começou a fazer aqui a terapia, aqui em casa, a Antônia vem se desenvolvendo. Antes ela não olhava nos nossos olhos, então a alegria hoje maior. Ah, Antônia, fala o que foi que ela está falando? Não, ela está olhando nos nossos olhos, que isso já é grande, isso é imenso para a gente, né? Hoje ela olha para cima, ela não olhava. Ela só olhava para tudo que estava ou no campo de visão dela ou para baixo. E hoje não, a gente percebe, ela gosta de um controle, a gente coloca no lugar alto, ela fica o tempo todo, xícara, ela ama a xícara, a textura, né? Aí ela fica, aí eu fico incentivando, né? Porque, então, pra gente é a maior alegria. Isso, então, o diagnóstico de autismo veio com 3 anos e meio, e hoje a gente tá aqui, tá firme e Ela tá forte com aí, né? 4, gente. Tem gente perguntando aí a idade dela. Vou até olhar aqui se tem Antônia pergunta. tem 4 anos. Ela é Fez agora em comprida, não março. é? Olha, a Eu síndrome, acho ela as grande. características, né? Você me perguntou logo no começo. Aham. A característica pela síndrome, a Antônia não vai passar de 1,48, 1,47, baixinha. Só Uhum. que a Antônia cresceu um pouco mais do que o esperado para a síndrome. Ela não é alta, ela é mais baixa que as crianças da idade dela. Mas ela é alta para a síndrome. E ela Entendi. também era bem magrinha. Eu achava que era por conta da cardiopatia. Mas não, também é uma das características da síndrome, a criança ser bem magrinha. Agora ela está mais gordinha. A gente se preocupava com cada coisa, Andréa. Com esse negócio do perímetro cefálico, eu só faltei enlouquecer, porque eu já medi, Daniel escondeu a fita métrica Ai, para eu não medir. Jesus. Para eu não medir, que eu media com minha mãe escondido, que minha mãe é E outra, aí assim, fica né? dando Google, né, pra ver se tá Oxe, dentro da margem eu de já medi erro. com um cabo de fio de telefone. Eu digo, não dava certo, mas a loucura era tão alta. Mas graças a Deus, Eugênia, com é de dois. rir, não, mas olha, imagina. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi no seu Insta, em algum momento, eu não vou lembrar quando, que você teve uma perda gestacional antes da Antônia, não foi? Foi em outro relacionamento. Eu fui engravidei de trigêmeos em 2014 e perdi. E E aí eu vi que você escreveu um texto sobre isso. E eu, na verdade, a pergunta era se você acha que isso de alguma forma influenciou na sua aceitação, que foi relativamente rápida, assim, da Antônia, né? É porque quando você me falou assim, porque eu queria que ela vivesse, depois a gente via o que que fazia, eu lembrei desse texto que eu li sobre a sua perda gestacional. Você acha que uma coisa tem a ver com a outra? eu acho que não. Eu acho que não, porque foi muito atípico o nascimento de Antônia, foi muito diferente. Eu nem lembrei eu nem lembro muito que estive grávida, entendeu? De trigêmeos, Uhum, porque foi muito rápido ter e perder, uhum. né? E Antônia foi um furacão assim dentro de mim, porque eu digo, as pessoas mãe guerreira, você nasceu para ser a mãe de Antônia, papá. Eu fico meio desconfiada com essas falas, porque coloca a gente num lugar de solidão total, né? A mãe guerreira que pode, que faz. E no começo eu peguei isso pra mim, viu? A mãe guerreira não deixava ninguém fazer nada, não, nem dar o banho, nem nada. Era tudo só Daniel. Eu tinha até minha mãe hoje reclama, quando Antônia comia comigo, viu? Você que não quis. Né? Porque hoje ela não aceita comer com minha mãe. E na verdade eu tenho uma parcela de culpa que me jogaram isso. A mãe guerreira, a mãe que faz, a mãe que corre, a mãe que não dorme, a mãe que não. E eu não quero isso pra mim, não. Eu não quero negócio de título nem de nada, não. Eu quero eu quero que minha filha seja incluída, eu quero que minha filha não seja olhada diferente. Eu luto para isso, não só por minha filha, mas por 46 milhões de brasileiros que se declararam no censo de 2010 com
com alguma deficiência. Então, e a gente fica pensando que é pouco. Eu já disse tantas vezes que eu era minoria e tal. 24% da população do Brasil se declarou no censo de 2010 com algum tipo de deficiência. Não é pouca gente, é muita gente. São milhões de pessoas, e aí se você ainda contar as famílias que também são afetadas no contexto, né, da falta de acessibilidade, da falta de inclusão, se para cada um você contar pelo menos uma mãe, porque a gente sabe que o abandono paterno também é muito grande nesse caso, E né? isso, por isso que me coloco muito no lugar de privilégio. Eu fui estudar esses números antes, né, de abandono. A gente tem abandono aqui mesmo, na minha cidade, é muito grande. E muitas pessoas que pariram na minha mesma época que eu, e que o filho foi diagnosticado com alguma coisa, quase todos são mães solo hoje. É assim mesmo. E Só. você sabe que eu até achei interessante, né? Porque a gente fala muito de maternidade atípica, porque é o nosso lugar, mas existem outras maternidades atípicas em outros sentidos, né? Eu e Lau fizemos uma live com a Renata dos Anjos, que é do Mães pela Diversidade, e ela falou que é muito comum o abandono do pai quando o filho sai do armário e fala que é gay, ou quando a filha sai do armário e fala que é lésbica. É Aquele, muito grande o abandono paterno e eu fiquei então, chocada com isso. André, aquele livro eu não li, eu comprei agora, chegou até ontem, O Longe da Árvore. E Longe o da autor árvore. ele fala isso, né? Que quando ele foi diagnosticado com dislexia, os pais acolheram. Mas depois que ele disse que era gay, que era homossexual, aí ele teve até que sair de casa. É incrível isso, né? É. É porque dentro da deficiência, dentro da, da, das minorias, é um mundo diverso, né? É muita coisa. Uhum. E como que tá agora a questão da escola para ela? Ela ainda não voltou para a escola, né? Tá. A gente vai voltar para a neurologista, porque a Antônia tem que fazer 3 horas de terapia diária. E ela acha importante o contato com outras crianças, porque a Antônia não tem contato com outras crianças, mas ela acha que se ela for só para a escola para ficar no canto, aí eu tinha que ver, né? Porque o Estado é muito omisso, né? Então a gente tem que brigar por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. E aqui também não tem uma pessoa que seja preparada, fora a pessoa que a gente preparou e Daniel, que fizeram um curso, não tem uma pessoa que esteja preparada para lidar com a Antônia dentro da escola, né? Porque a Antônia não pode ir nesse primeiro momento sozinha para a escola. Porque até a fralda, ela não aceita que outra pessoa troque. Agora ela está bem melhor. Oi, Antônia, ela está tão bem. A gente não gosta nem de falar que quando fala acontece uma coisa diferente, né? Não, ainda Antônia, mais nesse contexto de pandemia, pode falar, fica feliz. Porque tudo que eu escuto é meu filho regrediu. não, Se ela tá Antônia não bem. regrediu, porque como é isso, as pessoas não entendem, né? Que eu moro no sertão. E como eu moro no sertão, eu moro numa casa no alto, perto da serra, que eu não tenho vizinhos e 5 quilômetros é uma rocinha que a gente tem. Ah, que sonho. E um sonho, então a gente vai, bota o carrinho. Então a Antônia não teve essa alteração. Ela ia para um parque para fazer o sensorial, mas Ela eu nem fiz notou, os... né? Que teve, que Não, tava ela não acontecendo alguma notou. coisa. Ela não notou. E eu fiz umas coisas, né? Com marceneiro, com o cara que faz sofá. Eu fiz uns objetos. Aqui é porque você não pode ver, mas o objeto está bem aqui, segurando uma luz aqui na frente. Mas eu fiz para que ela, né? Pudesse estar no parque dentro de casa, que ela pudesse estar fazendo essa terapia sensorial, que para ela é muito importante. Porque até para andar ela tem medo. Fora do lugar que ela já tem condição de andar, que ela já anda aqui dentro de casa, ela tem medo. Então, assim, a gente fez de tudo para que ela não se desregulasse, porque ela tentou até se desregular com sono, né? Que é uma coisa que ataca Uhum. muito a gente, porque ela já teve episódios de acordar chorando, gritando, com aquele terror noturno, sem saber que eu era a mãe dela, entendeu? Ah, E aquilo nossa, que dali. horrível. Você já passou por isso? Sim, o Theo tinha uns 2 anos e pouco, e ele teve alguns episódios, e é Terrível. É desesperador. Você já mamãe. acorda com o coração na boca, assim. Eu tive uma fase da minha vida que eu estava o tempo inteiro com o coração na boca. Porque até para vestir uma blusa em Antônia, às vezes eu vestia do jeito que ela. Eu não sabia que a Antônia era autista. Então eu precisava trocar a blusa, ela se desregulava na hora de trocar a camiseta. Muito, muito terrível. Aqui Ah, foi uma época longa que até o problema era roupa nem tanto, mas sapato novo, minha filha do céu. Parecia que você estava enfiando sabe aquelas camas de faqui, cheio de. Parecia é que você estava difícil. enfiando um troço daquele no pé da criança. O escândalo era gigantesco, tinha que os dois segurar ele para conseguir botar um sapato novo. Aqui, Coisas que a aqui, gente fala que só mãe de autista entende, né? aqui o meu maior desafio sempre foi em relação à comida.
Eu quase surtei mesmo, porque ela teve a cardiopatia, ela fez a cirurgia, que eu esqueci de falar, fez a cirurgia cardíaca de peito aberto com 11 meses. E aí, imagine, minha criança, minha filha, sendo manipulada numa cirurgia cardíaca, sendo Ai, olha, autista. eu não gosto nem de pensar, cara. Eu fico imaginando o coração na mão. Ainda são cirurgias muito longas, ainda por cima, né? Não E acaba nunca assim, aquilo. e sem garantia, né? Porque o médico disse, sim, mas ela vai voltar, né? Ele disse, eu não posso. Então, quer dizer, e é terrível. Eu não gosto nem de contar porque é muito terrível, é muito desesperador. Antônia, eu tive que entrar no berço da UTI para deitar com ela, porque ela tinha pavor, ela ficou com pavor. E os drenos, eu não sei se você sabe, mas os drenos são tirados, os drenos que ficam aqui são tirados sem anestesia, sem nada. Aí eu nem sabia, ainda bem que eu não soube disso antes da cirurgia. Eu tava lá com ela e me pediram para sair. Meu Aí Deus. outra mãe me explicou quando eu já estava fora, porque eu não tinha condição nenhuma eu não. Tem que ser coração de aço. Mãe Vem é cá, coração de deixa eu te aço. fazer uma pergunta. Geralmente eu vejo o seu nível de amadurecimento com relação à deficiência, como diversidade humana, capacitismo, etc e tal. Eu não vejo esse nível de amadurecimento em mães de crianças tão pequenas, tá? Eu mesma, enfim, eu não posso dizer que assim, na escala do capacitismo eu estava mais pro lado do zero do que pro lado do 10, mas eu tinha, obviamente, tinha capacitismo, mas assim, eu hoje em dia eu olho umas coisas que eu escrevi lá atrás quando eu comecei o blog quando eu tinha 3 anos. E eu falo, eu não escreveria isso agora. Por exemplo, eu falava muito de luto do filho idealizado. E de tanto ouvir pessoas com deficiência falarem que isso é profundamente ofensivo, porque elas estão vivas e elas verem os pais escrevendo esse tipo de coisa é profundamente ofensivo, eu mudei a forma de falar. Eu falo de luto dos sonhos, dos planos que eu tinha, mas eu não falo de luto de filho vivo mais. Mas eu demorei também. Foi Mas, um processo. mas eu acho que, Andréia, você demorou porque você demorou para ter o diagnóstico. Minha filha já nasceu e foi para a UTI. Você tem um ponto. Eu não tive tempo de idealizar a Antônia, só na barriga. Então, quer dizer, eu já nasci tendo que resolver, né? Meus Você pontos tem um abriram ponto. todos, eu tinha que resolver, tinha que botar a Antônia no plano, porque depois de um mês, se ela ficasse na UTI, ia estar fora do plano do pai. Eu estava resolvendo problemas, eu estava resolvendo coisas para que ela vivesse. Então, eu não tive outra filha, né? Eu não, minha filha era É aquela e eu rinite, queria. gente. A minha luta total é para que ela vivesse. Eu queria que a Antônia vivesse, como a minha luta é para que ela hoje. É, quando eu comecei a escrever sobre ela, né, a gente se expõe muito, obviamente, né? A gente está contando nossa vida para todo mundo, né? E nem todo mundo recebe da melhor maneira. E que hoje é um amigo meu, via Instagram, me perguntou na época, eu não sei por que você se expõe tanto e tal. E aí eu fui explicar e quero falar sobre isso, porque as pessoas pensam que é fácil, né, que a gente decidiu. Eu mesma, eu tinha vergonha até de fotografar minha filha. Não foi aceitação assim. Quando eu vi que ela tinha um rosto completamente diferente do que... Eu disse assim, meu Deus do céu, eu ficava procurando o ângulo. Não, essa não, essa não, essa não, essa não, essa não. E hoje não, eu fotografo minha filha. Minha filha é o que é. Ela é o que é e ela tem o direito de ser o que é, né? Então, assim, se eu não aceito a minha filha, quem vai aceitar a minha filha? Eu brigo em qualquer lugar, se não brigo, que eu não sou de brigar, minha fala é minha luta. Então, assim, é, eu vejo na minha cidade, eu falo da minha cidade, que minha cidade é uma cidade pequena, de 70 mil habitantes, e pessoas vêm falar comigo para falar sobre um possível diagnóstico do filho, e depois que eu, né, converso, as pessoas somem com vergonha de que, como se fosse uma vergonha ter um filho, como se fosse a gente que dissesse assim, poxa, se a gente não aceita, quem vai aceitar aquela criança? A minha luta é para que não haja, que minha filha não seja segregada, que não haja segregação, porque eu acho que a segregação é superior à deficiência, à própria deficiência da pessoa. Você falou que você tem um tio com síndrome de Down? Foi, ele morreu, ele viveu sem aparato nenhum, assim, porque na época que ele nasceu, acho que nos anos 60, e então ele não... É a exclusão, né? Ele nunca frequentou uma escola, ele não fez nem exame cardíaco na época, não sabia que Down tinha Nossa uma... Senhora. O Não, mais ele foi... básico que todo mundo sabe hoje, né? Não. E aqui nem foi ter agora um ecocardiograma pago, né, da rede particular agora. Aqui, se a pessoa tivesse qualquer coisa no coração, morria na hora. Ou se tivesse Olha, sorte... eu já entendi e você já me explicou que, na verdade, porque ela já nasceu assim, mas eu realmente acho o seu nível de amadurecimento para esse assunto muito bacana.
E levando em consideração também que você mora numa cidade do interior, tudo, que tem até aquelas coisas, você falou do preconceito, mas tem até aquelas Ah, coisas religiosas, né? Ah, isso sim, não é autismo, não, isso é problema espiritual e tudo, né? Então eu fico imaginando com as coisas que você tem que lidar, assim, no dia a dia. Desde uma criança que aponta para ela, qualquer coisa assim, até numa cidade pequena em que, enfim, por vários motivos as pessoas costumam ter a cabeça mais fechada. Eu sou de Minas, então eu sei do que eu tô falando. É, como que você educa as pessoas a respeito dela? As pessoas que convivem com vocês, as pessoas da sua cidade pequena? então, no começo foi bem difícil, porque como é uma cidade pequena, e eu sou uma pessoa muito conhecida, porque minha família é uma família tradicional aqui na cidade, meu pai já foi prefeito e tal. Então, criou-se uma coisa com a minha gravidez, sabe? E eu demorei muito para querer ser mãe, né? Para parir, eu parei com 36 anos. E aí as pessoas, né? Então, quando a Antônia nasceu, que eu fui para Salvador, que a Antônia nasceu, que não se teve notícia, porque não tinha cabeça, eu passei 14 dias enlouquecida. Aí as pessoas, quando eu cheguei na cidade, queriam conhecer a Antônia, né? E a Antônia, se você olhasse para a Antônia, quando a Antônia nasceu e agora e tal, que ela tem um rosto que ela tem uma face síndrome, então você já ficava assustado. As pessoas eu via que as pessoas, ah, sabe, e aquilo me incomodava, né? Aquilo, claro, me incomodava. Eu ia em lugares públicos e as pessoas ficavam, sabe, quando você olha com uma pessoa, quando você olha para uma pessoa, porque eu já olhei, eu falo do preconceito e já estive naquele outro lugar de olhar e dizer assim, É, mas eu costumo dizer assim que o primeiro olhar, assim, tudo bem, é até meio que instantâneo da pessoa quando vê alguma coisa diferente. Agora, quem olha de novo e continua olhando não, aí, a gente tá com problema, entendeu? Aí mas temos olha um problema. muito, olhava muito, né? E as pessoas às vezes não se aproximavam e ficava, né? Mas aí eu, depois de um tempo que eu tive o diagnóstico, eu fiz questão de falar publicamente, porque é uma forma de proteger a minha filha, entendeu? Quando eu falo o que ela é, de fato, eu estou protegendo a minha filha. As pessoas pensam que escondendo, né? Acha que ninguém vai. Todo mundo nota uma criança que é atípica. Só se for, como o caso da. Até assistiu a sua live com a Ana. A Ana, né? Qual? Do dia do orgulho autista. Foi a Alice Casimiro. A Alice, Sim. e ela dizendo, né, que o diagnóstico dela foi bem tardio e tal, só se for uma criança assim que, né? Mas geralmente quando você tem a face sindrômica, Você sabe o que é, né? E você sabe o que que eu penso também? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a gente, desde o início, não ter vergonha de falar da condição dos nossos filhos, não encarar como um rótulo, e sim como parte de quem eles são, também vai ajudar eles a se aceitarem melhor e eles a terem uma autoestima. Porque eu acho que se eles percebem que a gente está tentando esconder, que a gente não certamente. fala abertamente, que a gente não fala, ó, eu falo para todo mundo, ó, o Theo é autista, quando eu vou em alguma fila preferencial. Porque eu quero justamente que ele sinta que isso é algo natural, que tudo bem falar que ele é autista, entendeu? Aí Eu eu acho que a gente falo, não esconder é parte disso. eu falo, eu falo, quando eu chego, porque é um direito também, né, agora é de acessibilidade mesmo, a prioridade do atendimento, né? Então eu já chego em qualquer lugar já falando, olha, minha filha tem uma síndrome, minha filha é autista, eu não posso ficar aqui e tal, e para as pessoas que são meus amigos, eu reuni meus amigos, eu falei para meus amigos que eu Ó, tinha a uma. Jessie, que é autista, comentou aqui, ajuda com certeza. Então, pronto, temos a palavra da Jessie, está. A Jessie é autista. Então, então é isso. Eu acho que quando a gente. É um desafio, eu não estou dizendo que é fácil. Eu nunca romantizei minha maternidade. E minha maternidade é muito dolorosa, porque a Antônia tem uma síndrome óssea que provoca dor e que ela não se comunica. Então, meu medo maior é que ela sinta algum desconforto e que eu não saiba que ela está sentindo desconforto, né? Eu não sei onde é. Então, como a síndrome dela é óssea, e nascem umas pontas de ossos chamadas exostoses. E aí, a primeira vez que uma apareceu, eu fiquei louca. Vou correr pro ortopedista e toda vez que uma aparece, ou cresce, aí Daniel que me acalma, me acolhe, né? E Eu como faz agradeço. quando aparece ou cresce? Tem que tirar? Como é que é? Então, se ela enervar ou se ela tocar um órgão ou aí provocar dor ou deformidade, aí se for deformidade você escolhe se vai, porque ela pode voltar. Então, né, você tirar e desaparecer, ela pode crescer de novo. Então, é uma escolha meio médica, meio família para ver isso.
Você sabe que você falando isso me lembrou de um texto da Mariana Rosa, dela falando sobre escolhas que a gente faz sobre os corpos de outras pessoas, Ah, né? é difícil demais isso, né? Porque às vezes ela não é da vontade dela e eu nunca vou saber, né? É isso, a gente resolve, é igual a bicho, né? Minha mãe fala muito isso, que a gente pega, leva o bicho para fazer isso, para fazer aquilo, e a gente não sabe se ele quer, a criança que não sabe se ele quer. Então a gente interfere muito no corpo, As na vida crianças do com outro. dificuldade de comunicação são assim, apesar do Theo não ter uma condição que possa gerar dor nele e ele não saber me explicar, eu tenho medo de coisas do tipo apendicite, sabe? Porque não vou saber. E ele ainda sente menos dor. Eu já vi vários casos de mães falando que os filhos foram internados já com apêndice supurando, porque tem essa hipossensibilidade à dor por causa do autismo. Quando for descobrir, o menino já tá morrendo já. Então, assim, é uma das coisas que eu tenho pavor da dificuldade de comunicação. Então, nisso eu te entendo completamente, sabe? Tamo junto Andréa, nessa. sabe, eu parei de pensar no que vem depois, sabe, assim, muito, porque eu sofri muito, muito, muito com amanhã, com amanhã, com amanhã, o que é que a Antônia não sei o que e tal, tal. Ainda penso, ainda sofro, mas quando tá leve, a única coisa que eu me preocupo, eu falo aqui em casa, falo para meus amigos, quando eu vejo alguém sofrendo por uma coisa, claro que cada um tem o seu dor, seu grau de dor, seu limite de dor, mas quando eu vejo assim, só me preocupa essa menina aqui, porque o resto é tudo porque é, Cara, as eu, nossas dores a gente sabe, né? então, é muito, É por isso que é bom essa rede de apoio que a gente cria, porque assim, com algumas diferenças, dependendo da condição da criança, mas quando a gente tem um filho com deficiência, a gente tem muitos sentimentos que são muito parecidos, né? Então, assim, eu leio seus textos, eu me identifico muito, muito com muita coisa que você escreve. Eu acho que você deve ter se identificado com alguma coisa que eu escrevi também. sim, Porque a gente, por mais que a gente encare isso com mais leveza, por mais que a gente encare isso como que é, a deficiência é uma face da diversidade humana, não quer dizer que a deficiência é fácil. Não quer não, dizer que ter um filho com deficiência é fácil. Ainda mais porque a gente está falando de um mundo que não inclui, que não dá acessibilidade, um sistema público de saúde que não atende às demandas de todo mundo. Então, o que poderia ser feito para que fosse mais fácil está muito longe do alcance da gente, muitas vezes, né? A gente vai precisar de, se a gente começasse a investir muito agora no país em inclusão, acessibilidade, daqui a uns 50 anos a gente vai ver essa diferença. eu acho que nossos filhos Então, não vão alcançar, não, nada. A gente luta para que as próximas gerações alcancem qualquer coisa, mas é muito difícil. é É, isso. Eu acho que a gente imagine luta pelos próximos, uma né? criança com deficiência que precisa de terapia, que é o básico, assim, que não tem terapia. Uhum. E uma terapia é coisa cara, então é muito complicado. Que precisa de uma dieta, né? Que é para sobreviver a dieta. Tem crianças com deficiência que precisa da dieta, que não come, que precisa da dieta. Sim. E não tem, é muito caro e não tem acesso, e você tem que brigar. E às Quando a gente vezes. fez a live com a Ayla Martins, ela falou muito dessa questão, porque as meninas dela têm paralisia cerebral, sabe, o tubinho, a sonda que coloca a alimentação na gastrostomia, assim, são muitos detalhes, e às vezes uma cadeira de rodas que custa 30 mil reais, que ela estava falando, os aparelhos que as meninas usam. Então, assim, é, ela ainda fez vaquinha, conseguiu muitas coisas, mas tem gente que não tem nem muito como, assim, não tem nem acesso à internet direito, não conhece gente suficiente para que isso vire alguma coisa realmente relevante. Então a gente está falando de mães que são vistas como guerreiras e tudo, e que muitas vezes elas não têm opção. O Sim, marido foi embora, o companheiro, eu queria não está tendo o compartilhar. apoio do Estado e tudo, e vai fazer o quê? Vai deixar o menino na rua? Não tem, você tem que correr atrás mesmo, né? Eu enfatizo que eu não romantizo, que a minha maternidade é difícil e dolorosa. Eu aceito, mas é difícil e dolorosa. E tem uma maternidade que eu sigo, que eu amo, que é Dia a Dia de Milagres. Eu queria falar aqui porque ela me inspira Ah, ela muito. apareceu aí nos comentários. Ela é Sim. lindíssima, uma mulher belíssima, assim, de um coração. E ela me disse uma vez, ela teve a primeira filha típica, e depois teve uma outra filha que tem uma síndrome raríssima, né? Ela nem enxerga. E ela me disse bem assim, olha, e ela está esperando a terceira menina. E ela me disse uma vez assim, olha, Karina, as pessoas pensam que ter filho típico é a felicidade plena. Mas eu posso lhe dizer que depois que eu tive minha filha, que tem essa síndrome rara, eu sou muito mais feliz. E aquilo, eu disse, ela pode falar, né? Porque ela teve até um tempo só a filha típica.
E depois ela teve a outra filha, tudo que eu converso com ela, ela sempre com aquela força. A filha dela não dorme, ela passa a noite de bebê acordada, e eu pergunto como está, e ela, tô feliz. Minha filha está feliz, ela só não está dormindo, mas ela está feliz, eu não estou em pronto-socorro, ela não está doente. Então, quando eu tô meio borocochô assim, eu sempre, oi, bom dia, para que ela fale, para que ela. Por isso que eu acho importante essa rede de apoio, né? Hoje eu sou Cara, outra eu pessoa. fui salva. Nossa, Eu também. muita gente Eu pode fui falar que eu salva. salvei, mas eu fui salva algumas vezes também. Eu também tenho meus momentos difíceis, né? E só eu sei, assim, pessoas que eu guardo no fundo do coração. E eu falo sempre isso também com a questão de não conseguir separar o Theo da deficiência do Theo. Assim, eu não consigo falar o autismo do Theo, que era uma das coisas que eu escrevia lá no início e não escrevo mais. Porque o Theo é autista, o cérebro dele é assim, o cérebro dele se desenvolveu assim. Não existe o cérebro do Theo sem o autismo, né? Mas então são coisas que a gente vai amadurecendo com o tempo. E eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei também, sabe? Com esse nível de enxergar as coisas como elas são e de ver alegria. Porque, na verdade, eu fiz grandes amigas que me ensinaram muito sobre a vida por causa do Theo. Eu Foi também. depois do diagnóstico do Theo que eu conheci mulheres incríveis que estão entre as minhas melhores amigas hoje, que me salvam a vida em alguns momentos. Algumas delas estão nessas lives, elas sabem que eu estou falando delas. Eu só conheci essas pessoas por causa do Theo. Então, essa coisa de ver a deficiência ou a vinda de um filho com deficiência só como uma tragédia, uma coisa horrorosa, gente, eu não consigo fazer isso. Obviamente, eu tenho meu lugar de privilégio também, né? Entendo totalmente as pessoas que não estão em lugar de privilégio, mas eu desenvolvi toda uma nova carreira, uma nova forma de ver a vida, de me ver útil no mundo, ajudando outras pessoas, por causa da vinda do meu filho, que me mudou muito, né? Então, eu só tenho como ser grata ao meu filho por ele ser quem ele é, do jeito que ele é. Mas é Concordo. aquela coisa, né? Quando alguma mãe chega pra mim e fala, ai, porque não sei, eu acolho, sabe? Eu Porque também, eu é uma acolho. desgraça, porque é uma maldição, porque eu escuto e eu tento entender o que está acontecendo ali para que seja dessa forma. Mas, em via de regra, o que eu tenho tentado falar é que se a gente não tivesse a falta de suporte que a gente tem, e algumas pessoas fora dos privilégios têm infinitamente menos suporte do que eu tenho, né? Se não faltasse tanto suporte, a gente ainda acharia tão duro. Se o Estado se fizesse presente, se a família se fizesse presente, se o marido não abandonasse, sabe? A gente ainda acharia tão duro, né? É um Eu, questionamento que eu sempre faço para as mães. eu acho que muito das dores que a gente carrega tem mais a ver até com o olhar do outro, né? É, porque eu estive nesse lugar e posso dizer, poxa, como é que vão olhar minha filha? Como é que, sempre pelo olhar do outro. Aí depois eu zerei o olhar do outro. Eu não importa mais o olhar do outro. Né? Demorou, mas eu acho que o que me provocava mais dor, fora, né, é, a rotina diária de uma criança atípica, que não é fácil. Nunca saí de noite depois que a Antônia nasceu. Então, nem eu, nem meu companheiro. Então, fora toda essa rotina que já é árdua, eu acho que é o olhar do outro que nos incomoda, né? O que os outros projetaram, né? Eu acho que era isso que me incomodava. Então, quando a gente Você passa no... sabe, você sabe que uma coisa que eu tenho notado, e quando em todas as minhas conversas sobre autismo e deficiências, é que as pessoas têm uma ilusão de que a pessoa que é rica vai viver a deficiência de uma forma mais leve. Não, E o que eu tenho visto é bem o contrário. Ao longo desses anos, eu conheci famílias de gente extremamente rica que escondia o diagnóstico dos filhos, que não mostrava. E eu não foi muito difícil entender por quê. Porque as pessoas que são muito ricas, em tempos de Instagram, redes sociais, a vida é ostentação. A vida é mostrar o que você tem. E esse filho perfeito que você exibe nas redes sociais também faz parte do pacote as coisas que você com tem. certeza. Sim, Então, para mim, sim. faz total sentido que essas pessoas, em geral, são as que mais escondem os filhos, sabe? E eu já vi pessoas extremamente pobres, com mais de um filho com deficiência, e que você fala, cara, como essa pessoa consegue levar isso com essa leveza, com faltando tanta coisa? Então, realmente, é aquela coisa que o dinheiro ele pode ajudar, mas ele não vai resolver o problema.
se a pessoa ela vê aquela criança como algo que ela gostaria de mostrar para o mundo, como se ela estivesse se realizando através daquele filho, entendeu? Dinheiro nenhum vai resolver isso aí. Eu acho que é daí que vem a frustração e a falta de entendimento e o filho acaba crescendo sem esse acolhimento, né? Que eu acho que é nem só de amor, né? Vive a criança com deficiência, mas o amor junto com todo o suporte, eu acho que faz uma diferença grande. Eu acho que a palavra, eu acho que a gente tem, eu acho que eu gosto muito dessa palavra, afeto. Eu acho que as pessoas precisam entender e perceber que o outro é o outro, entendeu? As pessoas às vezes querem modificar o outro. Como é que eu vou modificar minha filha se minha filha nasceu com essas características? É isso que eu não compreendo. Como é que eu vou modificar? Eu posso vestir a melhor roupa em minha filha, eu posso. Antônia vai ser Antônia. Não tem como. Não tem. Uma vez eu não entendia de nada. Eu fui perguntar ao médico se podia ajeitar o gene. Eu queria no começo ajeitar o gene, botar o pedaço que faltava lá. Hoje eu não penso nisso. E eu assisti uma série uma vez na televisão e os pais no final falavam assim, se tivesse uma pílula para você dar seu filho para ele, não faltar nem um pedacinho no gene, para ele ser uma criança típica, você queria? E os pais diziam, não, eu quero meu filho. E eu dizia, ai, quero o filho do jeito que é. No começo Aí eu fui. Claro, que eu amo a Antônia por ela ser ela. Eu não quero que ela seja diferente. Eu não quero que a síndrome dela cause dor. Se ela tem retardo, que eu não sei ainda, se ela tem esse atraso todo no desenvolvimento, eu vou fazer de tudo para que ela melhore, para que ela possa, um dia, se for possível, ter autonomia. É isso que a gente luta aqui dentro de casa. Agora, eu não quero outra filha que não seja minha. Eu quero a minha do jeito Você que ela sabe é. que acho que as pessoas precisam entender essa diferença quando a gente fala de cura em deficiências, né? Porque uma coisa é uma pessoa que é tetraplégica e um dia, eu não sei, de repente a ciência vai evoluir num nível que vai reconstruir aquela parte da medula que foi lesionada e a pessoa vai voltar a andar. E aí eu acho que a pessoa pode escolher se ela quer ou não voltar a ter os movimentos ou não voltar a ter os movimentos. E cada qual, liberdade individual é isso. Agora, quando a gente fala de síndromes ou transtornos que afetam o cérebro, e que a criança já se desenvolveu dessa forma desde o útero e todas as conexões neuronais foram feitas já dentro desse parâmetro geneticamente planejado e todo o crescimento se deu em função disso. Se você me falasse da pílula que curaria o Theo, é a pílula que mataria o Theo. Sim. Eu não teria mais o Theo. Uhum. Eu teria outro filho. Eu não quero outro filho. Então, assim, é isso que eu tento também mostrar para os pais quando a gente está falando de cura nesses aspectos, de uma condição genética que o cérebro, já desde que era um embrião, já está se desenvolvendo daquele jeito. Não é a cura da tetraplegia. Você está falando de Uhum. uma outra pessoa. Sim. Então, é o que eu falo para as pessoas. Eu entendo os autistas quando eles ficam tão magoados, os autistas que são ativistas, quando eles veem mãe falando de cura, entendeu? É porque para eles é como se eu estivesse falando que, olha, é como se a sua mãe quisesse te jogar fora e pegar outro filho no lugar. É praticamente isso. Ó, Não gente, tá tem faltando cura. 6 minutos de live, eu vou ter que terminar, não só porque eu sou sem educação, é porque o Instagram corta quando a live faz 1 hora, tá? Então a gente só para avisar que daqui a um pouquinho a gente tem que terminar, não por minha vontade, mas porque o Instagram é muito pão duro. É isso. Mas falei alguma besteira? Não, tá tudo. É isso mesmo, eu penso igual, eu penso igual. Esse negócio de você estar procurando cura, e principalmente eu vejo aqui na minha cidade, teve um caso, uma das profissionais que chegou a ajudar minha filha no começo, me disse que a mãe tinha 3 filhos e que para sair dava remédio para a criança que era autista dormir. Aquilo me matou. Mas deixava a Aquilo, criança autista sozinha em casa dormindo, é isso? eu não sei se deixava sozinha, mas ela não, o filho não acompanhava ela na rua, né? Nos Eita. lugares que ela queria frequentar. Isso é muito brutal. Isso é, isso é, isso é desumano. E assim, eu não quero julgá-la, não é julgá-la. Às vezes ela não tem o aparato, não tem. Várias crianças têm.
tem as características, e às vezes o pai, a tia, a avó não aceita, e a mãe, né, fica ali escondendo que o filho, sabendo que o filho tem, sem procurar. Vários casos, várias pessoas comemoram na cidade pequena, aí as pessoas perguntam como foi o diagnóstico, para onde tem que ir, onde se deslocar. E aí dizem assim, olha, já falei com minha prima, já falei com minha irmã, já falei com minha mãe, já falei com... Mas ela, não sei quem disse que não tem, não tem. Entendeu? Então você nega isso e vai esconder uma criança, né? Se você negasse e convivesse naturalmente com seu filho, tudo bem. Agora, você nega o diagnóstico, não procura saber e ainda priva a criança do convívio social, você está segregando. Sabe o que isso me lembra? Anos 80. Eu lembro de ir na casa de uns amigos do meu pai e da minha mãe. Eu era muito pequena, mas eu lembro da minha mãe falar: o filho do fulano tem problema e ele fica no quarto. E aí, o tempo inteiro que a gente ficou na casa, a gente ouvia um barulho de batida e uma coisa assim, dentro de um quarto trancado. Para mim, não é muito diferente disso. As pessoas se escondem hoje em dia. É igual, é igual. Né? Só que hoje em dia eu acho que é mais indesculpável ainda, porque hoje em dia a gente tem informação. Tem. Hoje em dia já tem falado muito. Já tem falado muito de capacitismo, de etc. Né? Então, hoje em dia, as pessoas estão mais indesculpáveis nesse aspecto. É porque você parir, você vai parir, é uma loteria, né? Você não sabe, não tá para saber. Então você não pode parir. Porque se você... Acho que foi o Andrew Solomon mesmo que falou que escolher ter filhos é escolher amar um estranho. Uhum. É isso. É fazer o compromisso. Ele falou, na verdade, escolher ter filhos é fazer o compromisso de amar um estranho. É basicamente isso. Isso. Né? Ô, gente, eu vou ter que fazer outra live com ela, porque olha, faltam 3 minutos, nós vamos ter que começar a encerrar aqui para não cortar a gente falando. Mas poxa, o que não falta é papo. Desculpa, eu te cortei o raciocínio. Falta 3 minutos. Vamos finalizar assim. Infelizmente o Instagram corta nós. Eu queria te agradecer demais e dizer que as portas estão super abertas para você. Vamos fazer de novo em algum momento, porque você é o tipo da pessoa que a gente vai falar, o papo vai fluindo de uma forma tão bacana que a gente não vê o tempo passar. Obrigada. Então, super obrigada. Desculpa a minha confusão com as chamadas de tudo, enfim. Não, tudo ótimo. Eu que agradeço. Foi uma honra ter você aqui. Vou te seguir mais de perto ainda agora. Muito, muito obrigada mesmo. Pode dar o seu recadinho que você quiser para as pessoas. Vou seguir aquela amiga que você sugeriu aí. Ah, siga. Dia a dia de milagres. Dia a dia de milagres. Beleza, seguirei. Estou vendo aqui a Sandra Leitão, que é mãe de uma criança que tem a mesma síndrome da minha. Eu conheci, o filho dela é maravilhoso, foi uma alegria tão grande. Eu quero agradecer mesmo, dizer que estou muito feliz em poder falar, que cada vez que a gente fala, talvez a gente desperte uma empatia, algo positivo nas pessoas. Dizer que sou feliz, né? Que as pessoas acham que o nosso lugar é de infelicidade. Não, a gente é muito feliz. E a gente, o que mais repete aqui em casa, quando a gente olha para a nossa filha, mas é fofinha, mas é fofinha. É porque ela é fofinha e linda, né? Então, assim, obrigada. Foi um prazer muito grande. Um beijo em todo mundo. E obrigado por ter participado aí. Depois eu vou olhar tudo. Eu não sei nem como é que faz, mas depois eu vou dar um jeito de saber aí. Eu vou jogar no IGTV e vai ficar disponível para todo mundo ver com calma quem chegou mais no final, tá bom? Tá, obrigada e um beijo. Beijo todo mundo. Beijo. Muito obrigada.